Olá, adorador! E nós chegamos ao último capítulo do livro 4 de Salmos, uma jornada pra lá de maravilhosa, entendendo melhor sobre o verdadeiro louvor e adoração que toca o coração de Deus. Vamos continuar? Então, vem comigo! Quem organizou e ordenou os salmos colocou intencionalmente os salmos 105 e 106 juntos. Eles se complementam e revelam os dois lados da relação entre Deus e o seu povo durante um longo período. Como bem disse Alexander MacLaren, a tônica do Salmo 105 é: lembre-se de seus feitos poderosos, e a do Salmo 106 é: eles se esqueceram dos seus feitos poderosos. Estamos diante de um salmo que é, na verdade, uma confissão nacional. Esse salmo começa da mesma forma que terminou o salmo anterior, dizendo Aleluia. E antes de fazer uma retrospectiva das faltas do seu povo, o salmista volta os olhos para o alto e dá graças a Deus por sua bondade e por sua misericórdia. E então, sentindo que a porta estava aberta para pedir ajuda, ele disse: lembra-te de mim, Senhor. Visita-me com a tua salvação. Com isso, ele queria despertar a ação compassiva de Deus para trazer a libertação do problema atual. Ele clama como se estivesse doente demais para ir ao médico e precisasse que o médico viesse até ele. O salmista não via o pecado como algo apenas do passado do povo. Ele identificou a sua geração com a geração do passado, ambas ligadas ao seu pecado, à sua iniquidade e às suas más ações. Por isso ele disse: pecamos como pecaram os nossos pais. Os pecados dos pais muitas vezes se refletem nos filhos. Pode-se dizer que os homens pecam como seus pais quando os imitam, quando seguem os mesmos objetivos e fazem de suas próprias vidas meras continuações das loucuras dos seus pais. O contraste entre os atos de amor e bondade do Senhor e a falta de receptividade de Israel mostra que o Senhor libertou um povo que não correspondia ao seu amor. Mas, apesar de tudo, ele os resgatou do poder do inimigo para tornar conhecido o seu grande poder. Por isso, a história de Israel é tanto a história da misericórdia, fidelidade e longanimidade de Deus, como é a história de falta de fé e incredulidade do povo de Israel. O salmista lembrou as grandes obras de Deus, desde a divisão do Mar Vermelho até a destruição do exército egípcio nas águas profundas. Note que a reação de Israel às obras salvadoras de Deus não foi apenas rebelião e desobediência. Nesse episódio da travessia do Mar Vermelho, por exemplo, eles creram e cantaram louvores ao Senhor. Mas a semente da incredulidade enterrada no coração do povo criou raízes e deu frutos amargos nos anos que se seguiram. Como escreveu George Morrison, o Senhor tirou Israel do Egito em uma noite, mas levou 40 anos para tirar o Egito de dentro de Israel. Quando permitimos que desejos ímpios governem as nossas vidas, Deus pode enviar o que desejamos e nos deixar arcar com as consequências. Desejos ardentes de maneira obstinada em coisas materiais produz uma natureza espiritual murcha, ou seja, carne bem alimentada produz almas famintas. Corá e seu grupo de rebeldes invejaram Moisés e Arão. Seu orgulho e ambição egoísta os levaram a rebelar-se contra a sua liderança. Mas Deus abriu a terra e eles foram engolidos por uma fenda gigante. Um elemento importante da obra do Senhor é o respeito pelos líderes escolhidos. O salmista não apresentou um relato do Êxodo em ordem cronológica. No versículo 19, nós vemos que ele se lembrou do pecado de Israel com o bezerro de ouro, que aconteceu bem antes da rebelião de Corá. A idolatria do povo foi um pecado de ingratidão, incredulidade, idolatria e imoralidade. Eles mudaram a glória de Deus para a imagem de um boi, se rebaixando assim para serem criaturas e servos de um boi que comia grama.
Paulo fez uma aplicação disso na sua carta aos Romanos, mostrando que não é só Israel que é culpado do pecado da idolatria. Este é o pecado da humanidade em geral, quando coloca qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus. Deus teria exterminado todo aquele povo se Moisés não ficasse na brecha perante Deus intercedendo. Essa metáfora significa a bravura de um soldado que está na brecha do muro, disposto a dar a vida para afastar o inimigo. Foi assim que Moisés se posicionou, interrompendo o caminho da vingança da justiça divina com suas orações. Os versículos 24 a 27 nos lembram o momento em que o povo não acreditou que Deus fosse capaz de colocá-los dentro da terra prometida e deram mais crédito ao relato incrédulo dos 10 espias do que ao relato cheio de fé de Josué e Calebe. Isso deixou o Senhor muito irado, e ele prometeu que aquela geração incrédula, ou seja, todos os de 20 anos para cima, não herdaria a terra de Canaã, mas morreria no deserto. Somente a nova geração teria a oportunidade de entrar na terra pela fé. Aquilo que deveria ser uma marcha de vitória triunfante transformou-se numa trágica marcha fúnebre. Esse é o resultado da desobediência e da falta de fé. Os versículos 28 a 33 registram dois fatos que ocorreram no final da marcha de Israel pelo deserto e ilustram o alto preço da desobediência. O primeiro fato foi a transgressão dos homens em Baal-Peor, descrita em Números 25, que conta a história de como as mulheres de Moabe atraíram os homens de Israel à idolatria e à imoralidade. Deus enviou uma praga como julgamento contra os israelitas e a praga, que matou 24 mil israelitas, só cessou quando Finéias, filho do sumo sacerdote, executou um israelita e uma mulher moabita em pleno ato sexual. E isso lhe foi imputado como justiça. O segundo fato está registrado em Números 20, quando o povo, que estava com sede, conseguiu deixar Moisés irritado com suas reclamações e contendas. Deus ordenou a Moisés que apenas falasse com a rocha e a água brotaria. Mas Moisés, muito irado, bateu na rocha 2 vezes. Deus forneceu a água, mas em decorrência desse comportamento, Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida. Quando os israelitas entraram, então, finalmente em Canaã, Deus lhes ordenou que destruíssem as nações cananeias que viviam ali, pois já estavam na mira de Deus para serem julgadas. Mas em vez de destruir aquelas nações ímpias, o povo de Israel foi aos poucos se acomodando aos costumes dessa gente e depois passou a imitá-los até nas suas piores práticas pecaminosas. Por isso, mais uma vez Deus ficou irado e permitiu que os gentios conquistassem sua terra, governasse sobre o seu povo e, com o tempo, o povo de Israel acabou indo para o exílio por causa dos seus pecados. Mas no versículo 44, vemos que, por causa da multidão das suas misericórdias, Deus se lembrou da sua aliança com Abraão. Embora eles fossem infiéis, Deus permanecia fiel, e é por isso que um salmo que trata dos pecados do povo de Deus pode terminar com uma nota positiva. No tempo determinado, Deus colocou compaixão no coração dos reis Ciro, Dário e Artaxerxes, que favoreceram ao povo de Deus, dando-lhes a liberdade e lhes concedendo vários privilégios, a fim de que voltassem a habitar em Jerusalém. Ali, eles dariam graças e louvor ao santo nome do Senhor. E o último versículo do livro 4 de Salmos termina com uma doxologia, da mesma forma que terminam os livros 1, 2 e 3, ou seja, termina com uma expressão de louvor, honra e glória a Deus. E assim nós encerramos o livro 4 do livro de Salmos. E no dia 1º de abril, eu estarei de volta para cobrirmos o livro 5, que é o último livro da nossa série. O livro 5 abrange os Salmos 107 até o último, o 150. Será uma jornada de 43 dias juntos rumo ao Apocalipse. Eu espero que você renove suas forças e não fique para trás na caminhada. Então, até o dia 1º de abril, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.